Olá, hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês e indicar também esse livro, apesar de ser um livro muito forte, que nem todas as pessoas gostam desse tema, desse título, né, desse tipo de livro. Gostaria que lessem, porque é uma história que deveria ser conhecida por todas as pessoas, deveria ser discutida também em escolas, nas famílias. É o Não Conte para a Mamãe, de Toni Maguire. Esse livro ele foi lançado pela Bertrand Brasil e ele vai nos contar, contada pela própria autora, né? Essa história que é uma história que nunca deveria acontecer com ninguém, com ninguém. É a história dela, dos abusos que ela sofreu com o pai. Ela foi abusada desde os 6 anos de idade até os 14 anos de idade. Essa frase, não conte para a mamãe, era uma frase muito recorrente. O pai dela dizia muito isso para ela, então, depois de todos os abusos sexuais, psicológicos, morais, físicos, ele sempre dizia: não conte para a mamãe. E não conte para a mamãe porque sua mãe vai deixar de te amar. Não conte para a mamãe porque algo muito ruim pode acontecer com você. Ninguém vai acreditar em você. Aquela frase assim muito típica do abusador, né? Seja o abusador, como eu já falei, físico, o abusador sexual, o abusador psicológico, é uma frase muito recorrente e não poderia deixar de ser dito para Tony. Então, ela vai contar essa história dela, essa longa história dela, de abusos frequentes, quando ela já está adulta. Então, ela tem ali por volta de uns 40 ou 50 anos, talvez, e ela está aos pés da mãe dela. A mãe dela está no hospital, a mãe dela já está prestes a morrer, a mãe dela já é bem idosa, e ela nunca deixou de amar, não vou dizer adorar, mas ela nunca deixou de amar a mãe dela. Mesmo a mãe dela sendo omissa, mesmo a mãe dela sempre encobrindo alguns fatos ali, algumas coisas, mesmo a mãe dela adorando como se fosse um deus aquele abusador do pai dela, ela nunca deixou de amar a mãe dela, de buscar o amor da mãe dela. É uma história muito forte. A gente é levado assim por caminhos muito, muito doces, né, da infância dela. Então, muitas vezes ela nos conta sobre a avó dela, a avó materna, a avó paterna, a família grande que o pai dela tinha. Então, momentos felizes, momentos assim em família mesmo, calorosos, acolhedores. E de repente essa narrativa ela é cortada. E ela é cortada, ela é contada assim com detalhes, os abusos que o pai dela acabava ali fazendo com ela, e é uma coisa assim asquerosa, é uma coisa nojenta, é uma coisa que dá vontade de vomitar, desculpem a expressão, mas dá vontade de vomitar de tão asqueroso que é. E depois que se passou aquele abuso, ela volta a contar do dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Então é uma narrativa assim muito intensa. É uma narrativa que você não consegue parar de ler. E os capítulos, eles vão se intercalando, assim, entre a infância, que ela viveu ali a infância no final da década de 1950, e vai intercalando com ela e com a mãe dela no hospital. Então, são capítulos, aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler porque você quer saber o que acontece no hospital e você quer saber o que acontece na infância dela. A gente não vai ter sossego até a última página. A última página. Mesmo, né, eu não vou contar para vocês o que acontece exatamente, é claro, né, nunca que eu vou fazer isso, principalmente com esse livro, mas assim, até mesmo nos momentos, depois que ela é parada de ser abusada, ali depois dos 14 anos de idade, várias coisas vão acontecendo para que as pessoas descubram, né, aquela história toda, e ela não tem sossego. E eu acredito não, isso é coisa real, né? Não aconteceu somente com ela. A gente sabe que mesmo quando a vítima, ela revela tudo aquilo que ela já sofreu, quando o abusador, ele é
mostra-se até mesmo o rosto dele na TV e nos jornais. Na verdade, coisa que é meio difícil disso acontecer, né? Porque sempre mostra o rosto da vítima e não o rosto do agressor. Mas mesmo quando tudo isso é contado, a vítima, para algumas pessoas, tem culpa. Então, aquela velha história que a gente conhece também. Mas por que que ela estava num lugar assim à noite, com aquela roupa? Por que que aquela pessoa foi naquela festa? Por que que ela estava em má companhia? Né? Esse tipo de coisa que a gente escuta hoje são coisas que ela escutou lá atrás. Né? Então, assim, mesmo que as redes sociais elas tenham divulgado muito mais esse tipo de fala, né? A gente vê muito esse tipo de fala, a gente sente raiva com esse tipo de fala. Não é uma coisa atual, é uma coisa que acontecia lá no final da década de 50, é uma coisa que acontecerá com certeza no futuro, é uma coisa que infelizmente, né, a vítima ela sempre vai ter uma parcela de culpa à vista de algumas pessoas. Então, é um livro assim que dói muito, que machuca, que você fica com uma raiva, mas ao mesmo tempo que você fica com uma pena daquela menina, que você quer abraçar, que você quer acolher, que você quer salvar essa menina dos próprios pais. É um livro assim muito bem contado, apesar de em algumas partes você ficar cansado, sabe, de tanta coisa ruim que acontece com aquela menina, e mesmo assim ela ter a persistência de tentar enfrentar aquela situação com, não digo com leveza, mas eu digo assim que com. Ela tenta transformar um pouco as coisas, sabe? Até mesmo no meio da história, eu me lembrei muito daquele 3096 dias, da Natasha Campucci, se não me engano, o nome dela eu não me lembro muito bem, eu vou deixar o link lá embaixo. Eu até fiz uma resenha sobre aquele livro, mas a Natasha, ela foi presa, ela foi sequestrada e ela ficou em cativeiro, né, por 3.096 dias, né, por 8 anos. É, e em certa parte da história ela tenta salvar ali, né, o sequestrador dela, ela tenta falar bem daquele sequestrador. E se diz que isso tem um nome, né, acaba virando uma doença, é uma síndrome, na realidade, onde o abusado, a vítima, ela acaba se afeiçoando ao abusador. Né? E não sei se isso aconteceu em algum período da história. Eu sei que hoje a autora ela ela é chamada para escrever vários outros livros nesse tema de pessoas que não conseguem sair da situação, ou pessoas que saíram da situação, mas não conseguem colocar para fora, e ao mesmo tempo querem que as pessoas conheçam a história, né? Então, assim, eu sei que hoje a autora, ela está bem, a autora, ela conta essa história, assim, com mais leveza no coração, ela coloca mesmo as coisas a limpo, ela fala o nome do pai, ela mostra a foto do pai, e ela deixa isso muito claro, por sinal, no site dela, de que ela resolveu que ela ia falar, sim, o nome do pai, o nome do abusador dela, porque aquilo não foi um pai, aquilo foi um abusador. Ela vai falar porque as pessoas têm que entender que a vítima, ela nunca é a culpada, mas o abusador sim. E as pessoas têm que ver o rosto da pessoa, do abusador. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o abusador é uma pessoa assim, malvada, uma pessoa com a cara fechada, carrancuda, mas na realidade não. O abusador, ele tá em qualquer lugar. O abusador, ele pode ser o mais feliz das pessoas, o mais simpático, o mais acolhedor para as pessoas. Ali pode estar o verdadeiro abusador. E só que muitas pessoas não têm ideia disso, né? Muitas pessoas ainda acham um absurdo que o abusador seja o próprio pai, ou que seja o avô, ou que seja o médico, ou que seja o prefeito, ou seja lá quem for. A pessoa, ela tem ainda essa ideia besta de que o abusador, ele só tá ali no escurinho esperando a pessoa passar por ali para que ela possa abusar. Não, o abusador, ele tá em qualquer lugar, né? E ela quer deixar isso muito claro, tanto é que ela fala que ela expôs, sim, o rosto do pai dela, porque ela queria que as pessoas vissem como ele era simpático,
que as pessoas vissem como ele era o cara, né? E na realidade, por trás da cortina, né, no dia a dia, na intimidade, ele era aquela pessoa ruim, aquela pessoa malvada, aquela pessoa que ninguém gostaria de ter por perto. É um livro, assim, muito forte, é um livro que te dá embrulho no estômago, mas é um livro que é necessário que a gente leia. É necessário que a gente discuta sobre ele. É necessário que muitas pessoas conheçam a realidade dela, da Toni. Para a gente deixar de lado essa ideia mesmo, né? Para a gente deixar de lado essas falas, né? Por menores que sejam essas falas, né? Que até parece que aquela pessoa vai abusar do filho, que bobagem, né? E mostrar também que o abuso, ele não é somente físico, ele não é somente sexual. O abuso psicológico existe. O abuso psicológico, ele é muito mais comum do que a gente imagina. O abuso psicológico e moral, ele está presente em empresas, ele está presente dentro de casa, com maridos, esposas, não é somente homem que abusa, é mulher também que abusa. A gente tem que entender essa coisa que não é específico do homem, apesar de acontecer muito mais com homens, né, abusadores, né, homens abusadores, mas que mulheres também abusam. E a gente deveria discutir mais sobre isso. A gente deveria deixar um pouco mais claro essas situações. Não ter medo de falar. Não ter medo de ser a vítima. Afinal, vítima, acredito que a maioria das mulheres já foram. Só que a gente tem medo, às vezes a gente não reconhece, às vezes a gente se sente culpada. E isso é uma fala também, né, do abusador, que a gente é culpada, né? Então, assim, de todas as mulheres que eu já conversei sobre esse assunto, todas elas já foram abusadas de alguma forma. E isso é uma coisa tão preocupante, isso é uma coisa tão desanimadora, isso é uma coisa tão real, tão comum. A gente não imagina, né? Porque a gente não conversa sobre isso. Então, a gente deveria conversar mais sobre isso. E também alertar as pessoas que a pessoa que está nessa situação não é porque ela quer, é porque ela já foi consumida por aquilo, né? Infelizmente, as pessoas que estão nessa situação não conseguem sair disso, não porque estejam acomodadas, ou que sejam covardes, ou porque gostam disso. Gente, ninguém gosta de ser abusado. A pessoa, ela já sofreu tanta lavagem cerebral, ela já sofreu tanta ameaça, aquilo acaba entrando na mente da pessoa. Quando a pessoa sai dessa situação, ela percebe o quanto ela foi judiada, o quanto ela foi abusada. E isso a autora, ela traz muito no livro dela, de que naquela situação, ainda mais criança, adolescente, ela não entendia que ela estava naquela situação, até ela sair daquela situação. E muitas vezes a gente não sabe como sair da situação. Quando a gente sai, é uma é uma libertação, assim, é uma liberdade tão grande. Eu digo a gente porque sim, eu já sofri, né, abuso psicológico, né, como todas as mulheres que eu já conheci e que a gente conversou sobre isso. Então, assim, quando a gente sai dessa situação, é como se uma luz viesse ao nosso encontro. É uma leveza tão grande, é uma leveza de alma, é uma leveza de corpo. A gente entende, né, o quão abusador aquele abusador era e o quanto a gente estava presa naquela situação e a gente não encontrava caminho, a gente não encontrava saída mesmo para sair daquilo, assim, a gente não sabia que forma sair. Quando você sai de uma situação como essa, você quer falar sobre isso para todo mundo. Você quer tentar explicar isso para todo mundo, mas você não consegue explicar isso para todo mundo, porque somente, vou dizer a mulher, mas somente a pessoa, a mulher que viveu naquela situação é que sabe o tanto que sofreu. Então, quem está de fora julgar aquela situação, julgar a situação do outro, a situação que, por exemplo, vamos dizer, uma vizinha está vivendo, uma desconhecida ali que você viu na rua está vivendo, quando você vê aquilo, não cabe a você julgar, cabe a tentar ajudar de alguma forma, conversando, dando
um ombro amigo que seja para a pessoa falar sobre aquilo, dando toques. Se você conseguir, quem sabe, salvar a mulher naquela situação, que salve a mulher naquela situação. Muitas vezes não é fácil você salvar também a mulher nessa situação. Por N motivos, né? Não só pela fala dessa mulher, que já está nessa situação em que não consegue sair, que, entre aspas, não quer ser ajudada, que não consegue ser ajudada, mas também pelos órgãos, né? A gente sabe que você tem que ter prova, você sabe que você tem que fazer um boletim de ocorrência, e que muitas vezes isso dá dor de cabeça, muitas vezes isso não vai para frente pela longa demora que isso ocasiona, pelas ameaças. Então, você tentar acolher, somente escutar essa pessoa, essa mulher, esse homem, já vai fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. E o tanto que esse livro foi importante para mim, vocês não têm ideia, né? Então, por isso que eu digo, o tanto que esse livro deve ser lido, deve ser discutido entre mulheres, entre homens, que esse assunto eu não vejo sendo discutido muitas vezes, assim, por homens, né? Não do meu convívio, né? Eu acredito que na internet tem muitos homens conversando sobre esse assunto, mas não do meu convívio. Então, assim, o tanto que é importante a gente falar sobre esse assunto. E o tanto de importância que ele deve ser dado, e a gente deve bater nessa tecla de que a vítima nunca é a culpada. Então, assim, leiam esse livro, por favor, e discutam sobre esse livro. Apresentem esse livro para quantas pessoas vocês conseguirem. Então é isso, até o próximo vídeo.